Então, chegando ao momento das considerações finais, cabe estabelecer algumas conclusões. Em nenhum momento na nossa fala a gente buscou demonizar os direitos humanos. Muito pelo contrário, os direitos humanos são postulados importantíssimos para o advento da dignidade da pessoa humana. Ocorre que resta claro que os direitos humanos, como foram concebidos, eles partem sim de uma vertente ideológica e teológica. Então, nessa concepção de direitos humanos, uma série de visões de direitos humanos ficam de fora. E isso por opção. Então a gente não está querendo de nenhuma forma demonizar, a gente só está querendo esclarecer que os direitos humanos eles foram concebidos segundo um ângulo de visada e que recorrer aos direitos humanos tendo como base para postulados dirigidos aos órgãos de Estado, sejam eles jurisdicionais ou de persecução extrajurisdicional, para as instituições de repressão estatal, é instituir um Estado policialesco e em que pese a inafastabilidade do Poder Judiciário como garantia constitucional, é exacerbar uma judicialização de todos os fenômenos sociais, enquanto fica claro que a regra deveria ser a pacificação no seio social. Então, em nenhum momento a gente busca a demonização dos direitos humanos, deixando isso aqui muito bem claro, mas apenas a nossa convicção de que os conflitos e as tensões sociais devem ser pacificadas endogenamente, no interior, no interior do seio social, né? E apenas como exceção o encaminhamento dessas demandas para o Poder Judiciário. E por que isso? Porque apenas a exceção para os órgãos de persecução in ou extrajudício? Porque os recursos são escassos. Não há policiais para dar conta de todos os fenômenos sociais criminógenos, não há servidores da justiça em número razoável para dar conta de todos os conflitos que se instauram na comunidade, não há juízes nem promotores em números satisfatórios para pacificar e tornar irrelevante judicialmente todas as questões que se mostram conflitos socialmente instaurados. Então, num ambiente onde os recursos são escassos, a sociedade deve encontrar suas soluções para a pacificação. Não há policial para dar conta disso tudo. Então, é nesse sentido que a gente postula uma aderência voluntária aos mandamentos, aos controles hostis, aos controles das pulsões hostis dos indivíduos, né? Então essa aderência tem que partir de um processo civilizador. É nesse sentido que a gente pugna pela existência de espaços dialogais onde haja aproximação cognitiva, aproximação dos indivíduos, mas não só uma aproximação física, mas uma aproximação cognitiva, que conforme Christian Duncan fala em artigos científicos sobre a intolerância,
num aspecto da subjetividade, um intolerante, ele deixa de ser intolerante quando ele se aproxima, quando ele se mostra disponível ao outro, àquele que pensa diferente dele, daquele que tem um gozo diferente dele, articula o gozo de forma diferente dele, né? Ou seja, tem um desejo diferente do dele. Então, é a partir dessa aproximação, dessa convivialidade, que gera as interdependências, que se gera as interdependências que vão controlar as pulsões hostis e que também permitem perceber que o outro, por vezes, não é tão distante de nós como nós imaginamos. Então, é nesse sentido que a gente pugna por um processo civilizador a partir de espaços dialogais, onde aonde exista a troca entre os diferentes, aonde exista agonismos, ou seja, defesa de ideias contrárias, mas sem a lógica do inimigo, do eu contra ele, mas uma lógica adversarial, agonista, como é defendido e apresentado por Ernest Laclau, por Chantal Mouffe. Então, é um elemento intrínseco, próprio da política, a existência desse agonismo, né? Mas o agonismo em nenhum momento instaura um conflito de eu contra eles, de inimigos. Então, a política, a esfera, o espaço público e principalmente a esfera política, como um espaço, um locus qualificado para o debate sem a destruição do outro, que propiciará essa aproximação cognitiva, aonde todos, até mesmo aqueles que têm uma visão, uma concepção exclusivista em relação à veracidade dos fatos, em relação à veracidade do mundo, da sua visão de mundo, da sua concepção de mundo, deve ser escutado, né? É legítimo como um grupo de poder está a se pronunciar, está a se fazer presente e procurar por aderências voluntárias, né? Aonde seja possível se estabeleçam anuências e aonde não for se tutele as eventuais minorias no seu núcleo existencial, porque faz parte de uma democracia, uma obediência à vontade da maioria, respeitadas as minorias eventuais no seu núcleo existencial que lhe confere dignidade. Então, acreditamos que a solução está muito mais no exercício amplo de cidadania do que numa postulação de direitos humanos de forma ideologicamente centrada e preconcebida a partir de um viés teológico e que instaure um estado policialesco e uma judicialização da vida. Então, é nesse sentido que a gente tinha para falar aqui, para deixar claro que em nenhum momento procuramos demonizar os direitos humanos, mas que somos totalmente contrários à instauração de um estado policialesco, de uma vida judicializada, pois acreditamos que os indivíduos em espaços dialogais sejam capazes de chegar a um consenso, a uma pacificação no que seja possível, e no que não seja é legítimo, é lícito e é louvável que exista diferenças e que a gente consiga lidar com todas essas diferenças. Era o que tinha para falar. Muito obrigado e desde já me coloco à disposição para posteriores, futuras indagações
e para contatos, até mesmo fora desse espaço dialogal. Gratidão.